queridos diocesanos, nas nossas paróquias, comunidades, associações, organismos, todas as forças vivas da nossa arquidiocese, a começar pelos párocos, administradores paroquiais, sacerdotes, todos, religiosos e religiosas, os fiéis leigos, seminaristas, todo o povo de Deus. Nós iniciamos o tempo da Quaresma, iniciando um tempo de preparação para a Páscoa. Quarta-feira de cinzas chamamos, e vamos então dar algumas indicações deste tempo da Quaresma e dessa quarta-feira de cinzas. Primeiro, lembrar que o tempo da Quaresma vai até a missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa. Terminada a missa, dali para frente não é mais Quaresma. Aliás, começada a missa, não terminada, começada a missa da Ceia do Senhor, tudo depois é o tempo da Páscoa, é o tríduo pascal, toda quinta-feira santa. É um tempo para preparar a celebração da Páscoa, mas não apenas a celebração, a liturgia, mas preparar a nossa vida para vivermos o tempo da Páscoa. Esse tempo de preparação, na liturgia, na catequese, na vida, no dia a dia, apresenta uma característica muito especial. Esse tempo é tempo de preparação, tempo de reflexão para nós cristãos, para nós batizados, sobre o nosso próprio batismo, através da penitência, fazendo com que os fiéis todos, ao ouvirem a palavra de Deus, façam isso com mais piedade e devoção, com mais convicção. Devem se entregar mais à oração e dispor interiormente cada coração a viver essa preparação do mistério pascal. No tempo da Quaresma, todos sabem, a Igreja propõe no Brasil um tema para a campanha da fraternidade, assim chamado. O tema deste ano é importante pensarmos e promovermos. Os bispos do Brasil, com a edição da campanha da fraternidade a cada ano, querem chegar a todos os fiéis católicos, com a finalidade principal de ajudá-los a vivenciar e assumir a dimensão comunitária e social da Quaresma, ou seja, essa dimensão de compromisso nosso com a vida, com as outras pessoas, com a vida no dia a dia, a começar da família, com os amigos, os vizinhos, o bairro, a cidade, o mundo. A campanha da fraternidade ilumina de modo particular os gestos fundamentais desse tempo litúrgico: a oração, o jejum e a esmola. Tempo de oração mais frequente e intensa. Tempo de jejum. Toda sexta-feira da Quaresma, a Igreja nos pede que façamos jejum e abstinência de carne. E o tempo da esmola. Esmola para nós não é tirar peso da consciência e dar alguma coisinha para um pobre, não é isso não. A esmola é eu participar com as posses que eu tenho, na quantidade em que o meu coração disser, não que é determinado, as posses que eu tenho para contribuir, para ajudar os irmãos que sofrem, os mais pobres, ajudar os projetos de evangelização, ajudar a que a vida seja defendida com mais vigor, a vida que é dom de Deus para todos nós. Neste ano, o tema da campanha da fraternidade é este: campanha da fraternidade e diálogo. E por que a Igreja está propondo isso? Campanha da fraternidade e diálogo. O diálogo significa o rompimento consigo mesmo. Eu converso com o outro, apresento as minhas ideias, escuto o outro, escuto as suas ideias, e mesmo às vezes não sendo as mesmas ideias, a minha e a da outra pessoa, nós nos respeitamos. E não significa nisso que é um vício às vezes para nós. Para eu dizer da minha ideia, eu quero saber o que o outro pensa primeiro, para não dizer nada que seja contrário. Isso não é diálogo. O diálogo significa o quê? Honestidade, transparência, não esconder quem sou eu. Se eu tenho que respeitar as ideias que são contrárias às minhas, todos os outros têm que respeitar as minhas ideias que são contrárias às deles. Então veja, diálogo significa partilha, significa colocar em comum,
significa até procurar aquilo que é comum para as nossas ideias e deixar as diferenças, aquilo que é diferente do lado, só para aquelas coisas que são absolutamente necessárias. Mas eu não posso esconder, eu não posso ficar escondido dizendo, querendo entender o que a pessoa pensa sem dizer daquilo que eu penso. Aí eu estaria enganando a pessoa. Isso acontece na sociedade em vários níveis. Não pode acontecer entre nós cristãos, entre nós que temos fé. O diálogo deve ser transparente. E o critério do diálogo é a verdade. Eu não posso esconder a verdade porque eu tenho que falar com o outro. Em todos os sentidos. Sociais, políticos, econômicos e religiosos também. Eu não posso esconder a minha fé religiosa porque o outro não tem a mesma fé que eu. Eu tenho que aparecer, tenho que fazer transparecer aquilo que eu creio. Então veja, diálogo não significa omissão daquilo que eu sou, mas significa transparência. E buscar o diálogo, construir o diálogo, significa aceitar as ideias ou aquilo que a pessoa transmite, sem, contudo, precisar ser obrigado a concordar. Diálogo significa respeito mútuo. Respeitar a pessoa na sua integridade e fazer com que todos se respeitem, mas buscar com firmeza e tenacidade este respeito mútuo. Portanto, este tempo da Quaresma é um tempo muito próprio para todos nós e muito importante para todos nós. O tema da campanha da fraternidade, dizendo campanha é fraternidade e diálogo, este é o tema, a campanha da fraternidade e o diálogo. Um compromisso de amor é o lema, e o texto bíblico que inspira é a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. A unidade é aquela que está em Deus, não é a unidade nossa. Porque nós, quando vamos propor unidade, a gente propõe unidade segundo o meu critério. E isso é difícil. Nós temos que estar unidos, desde que todos façam como eu quero. Se alguém fizer diferente do que eu quero, nós não temos mais unidade. Essa compreensão não é boa. Unidade não é uniformidade. Unidade não é todo mundo fazendo igualzinho. Isso não revela unidade nenhuma. Então, por isso precisamos estar atentos. A campanha da fraternidade, portanto, ela tem essa preocupação. As notas, algumas notinhas sobre a quarta-feira, é dia de jejum e abstinência. Na missa na qual nós participaremos, na quarta-feira, o sacerdote benze as cinzas e impõe as cinzas. Estas cinzas, elas são feitas dos ramos que nós utilizamos no domingo de Ramos do ano passado. A cada ano, os ramos que são guardados, eles são queimados, e estas cinzas eles são utilizadas para impor a cada um de nós este tempo de penitência que é a Quaresma. Pois bem, são os ramos bentos no domingo de Ramos do ano anterior, se faz a bênção dos ramos. Nesta missa de quarta-feira não tem o ato penitencial, omite-se o ato penitencial, exatamente porque é um tempo em que nós iremos começar o tempo penitencial. E se faz isso com o rito de imposição das cinzas. Nós vamos ter uma novidade este ano. E a Santa Sé, através de um documento, já orientou todas as dioceses do mundo todo. Todos nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. E todos sabem que nós devemos manter o distanciamento. O distanciamento é aquilo que nós dizemos de ficarmos longe um do outro, pelo menos 1 metro de distância. E, normalmente, nós fazíamos como? A imposição das cinzas. Alguns têm um pouco de receio e já colocavam sobre a cabeça da pessoa. Outros faziam mesmo uma marca com as cinzas na fronte da pessoa. Mas a Igreja orienta que neste ano, em que estamos vivendo o período de pandemia, a imposição das cinzas seja apenas deixar as cinzas cair sobre a cabeça do penitente. Também, nós, na nossa arquidiocese, esse aviso é para nós, da Arquidiocese de Mariana,
nós teremos a imposição das cinzas não somente na missa de cinzas, mas também nas celebrações da Palavra de Deus, que serão realizadas pela diocese afora, porque nós não podemos aglomerar pessoas, isso é uma responsabilidade nossa. Nós vamos continuar fazendo com um número mínimo de gente nas igrejas. O número de missas serão aumentados, evidentemente, dentro daquilo que é possível para os padres. O número de celebrações da Palavra de Deus, seja presididas pelos diáconos permanentes ou outros diáconos do nosso seminário, aqueles que serão ordenados padres, seja por ministros leigos, que são autorizados a dirigir a oração junto com o povo e distribuir a Sagrada Comunhão, então também acontecerá na arquidiocese toda vários momentos, as missas e as celebrações da Palavra, que serão feitas com a distribuição da Sagrada Comunhão, evidentemente, e nelas se fará a imposição das cinzas que serão abençoadas na missa, na paróquia. Então, todos fiquemos atentos para podermos receber as cinzas impostas a nós para iniciarmos esse tempo de penitência. Sintam então, irmãos e irmãs, convidados a participar desse tempo de renovação, de conversão, de transformação da própria vida para anunciar o reino de Deus.